Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Gustavo do @Renda com Gustavo. Se você não me segue ainda no Instagram, já me segue lá. E eu tô aqui nessa vista magnífica na Lagoa da Conceição em Florianópolis para mostrar para vocês esse imóvel sensacional. A gente vai falar um pouquinho dos resultados dele também. Vou mostrar a minha aluna que administra esse e vários outros imóveis. Vocês vão entender a história dela também, quantos imóveis ela administra aqui em Florianópolis. Imagina ser anfitrião com essa vista aqui maravilhosa. Vamos conhecer primeiro esse imóvel que a gente tá. Cadê, Dia? Tudo bem? Oi, Gustavo. Tudo bem? Prazer estar aqui, te conhecer pessoalmente, finalmente. Vamos dar uma olhada aqui nesse imóvel. Lá. Quando eu cheguei aqui em Floripa, eu falei, cadê, Dia? Vamos visitar algum imóvel, conhecer tua operação, né? Contar para o pessoal um pouco aí da tua história. E ela falou, vamos então ali que tem uma vista linda que você vai adorar. Ela sabe que eu gosto aqui da Lagoa. Para quem não sabe, já morei aqui em Florianópolis também. E fiquei surpreso porque a entrada é bem diferente daqui de dentro, né? Com certeza. Já deu algum problema assim de hóspede perguntando? Aqui mesmo, não é? Com certeza. Aqui esse imóvel, a gente está localizado numa vila de pescadores. Então, do lado de fora, as casas são muito simples, né? Uma vilinha tranquila, uma rua de paralelepípedo. E a gente tem essa questão do estacionamento, né? Porque tá na beira da lagoa. Então é um imóvel um pouquinho diferente quando tu entra, mas quando tu tá aqui dentro é muito confortável, muito tranquilo. Sim. E bem diferenciado. É muito legal. Depois eu vou filmar a entrada lá. Porque ela falou, aqui é uma vilinha de pescadores. E realmente é um bairro que é mais antigo, né? Um pouquinho. Bom, mas olha só que legal, gente. Aqui dentro, nesse banheiro escondidinho, a gente tem uma jacuzzi maravilhosa com aquecimento a gás. Olha, e um banheiro com uma decoração ímpar, né? O chuveiro a gás também. Ele é amplo, super gostoso. Massa. E é bem novinho, né? Ele reformou aqui tem quanto tempo, ele reformou recentemente, né? Que antes ele alugava anual e aí ele passou a alugar no Airbnb, né? Aqui fica bem fácil, pelo menos, do pessoal achar todos os utensílios de cozinha, né? Isso. Um armário com conceito aberto. Aqui é o quarto. Legal, ele tem uma caminha extra. Dica aqui que eu dei para ela assim que eu cheguei, né? Se o proprietário quiser investir, faz muito sentido aqui uma bicama, né? Uma bicama, com certeza. Você acomodaria mais um hóspede. Isso impacta diretamente no teu faturamento. Com certeza. Isso aqui é muito bom também, pessoal. Valoriza bastante, te ajuda a aparecer mais nos filtros. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, a vista. Cadidia, vai chegar gente aqui, vai chegar hóspede, a gente tá sujando tudo, né? Não, tranquilo, tá? Depois a gente... Aqui é o bairro, né? Cara, mas assim, você falou que é uma vila de pescadores, mas aqui tem umas casas muito iradas, Sim, né? é porque o pessoal também, os próprios pescadores, eles também vão fazendo as casinhas deles, vão melhorando, né? O pessoal que também às vezes vende para um outro proprietário, algum gringo, aí reforma. Mas a comunidade aqui dessa região é uma comunidade forte, assim, né? Então eles têm barco, eles têm lancha. Família eles que mora há muito tempo aqui, tem bastante gente. Isso, já nativos, nascido e criado. Então eles não só pescam, né? Eles pescam, eles também alugam lanchas, passeios de lancha. A gente tá aqui muito próximo do ponto de barco que leva o pessoal a ir almoçar na Costa da Lagoa. Então tem esses passeios de lancha, né? O próprio estacionamento, que é nosso parceiro, ele ganha com o estacionamento, que essa aqui é uma região que tá sempre, final de semana tá sempre lotado, justamente por causa desse tanto de restaurante na beira da lagoa. Então ele lucra de várias maneiras, seja com o restaurante, seja com a pesca na época do inverno, seja alugando a lancha dele, um aluguel de lancha é 1.500, 2.000, 2.500. Então não é uma vila assim, tem os pescadores mais simples, mas tem nessa regiãozinha aqui ao nosso redor os que já estão mais prósperos, né? Aqui, ela mencionou a Costa da Lagoa, para quem não sabe, aqui é uma região da Lagoa da Conceição em Florianópolis que você só chega de barco. Exato. Né? Então o pessoal vem mais ou menos até aqui. Acho que ali de cima dá pra gente filmar. Tem um pier, tem vários pontos de ônibus e o ônibus é um barco. Né? Exatamente. É muito legal. É o ponto de ônibus barco. E aqui, desculpa, você ia comentar alguma coisa? Não, é só falar que justamente a gente está no ponto onde que é o começo da trilha, onde não passa mais carro. Então ali começa a trilha, dá acesso a uma cachoeira, que é muito bacana. Ou realmente você pegar o barco, né? Se a pessoa não conseguir andar na trilha, e fazer toda a costa de barco e voltar, né? Então é um passeio bem legal. Inclusive daqui dá para ir pro centrinho da lagoa,
de barco e voltar também. para casa. Sim, o centrinho é o ponto final, né? É o ponto final, é. Que legal. Eu gosto muito dessa vibe, assim, de passear de barco. Eu tenho barco lá em São Paulo também, adoro. Se eu fosse morar de novo aqui em Florianópolis, acho que seria por aqui. E aí, falando de Airbnb, aqui inclusive tem até, imagino eu, nunca parei para analisar no número assim mesmo, mas tem menos concorrência até do que, por exemplo, se a gente for para os ingleses, o Novo Campeche ou Campeche, né? Com certeza. Muita gente que mora aqui nesse bairro, né? A gente tem alguns imóveis que a gente conhece aqui, né? Que não sou eu que administro, mas a gente conhece as pessoas que têm. E realmente aqui na costa são poucos, né? E aí tem alguns imóveis também na área da costa que só vai de barco, que aí também já são acomodações mais difíceis de estar girando, porque a pessoa depende exclusivamente de sair e voltar de barco. Então aluga mais quem tem barco, quem tem lancha, que quer vir com a sua lancha passear, fazer um passeio diferente, né? Então já dificulta um pouco por causa disso, a pessoa quer se locomover com facilidade. Né? Então aqui a gente acaba ficando muito estratégico, porque a pessoa pode vir de carro até aqui, mas ela também tem a opção de se deslocar de barco. Agora, a pergunta de milhões. Eu gravei, uns 3 meses atrás eu vim pra cá, eu venho sempre pra Floripa, e eu gravei com o Marcos, ele é um aluno da mentoria também, mas ele é proprietário, ele não administra para terceiros, ele tem 2, tá saindo alguns outros projetos novos. Ele tinha faturado 160 mil com um estúdio e um apartamento no Novo Campeche, isso em 4 meses, assim, só na alta temporada esse foi o faturamento dele. Você, conhecendo aqui um pouco essa região também, se você tivesse o mesmo dinheiro, comprasse um imóvel aqui e outro lá com perfil parecido, você compraria aqui ou lá no Campeche? Você que conhece os números, já tem alguns nos 2 lugares. Cara, eu acho que o Campeche acaba sendo um imóvel que aluga para mais tipos de público. Você amplia o leque, né? Aqui você vai alugar para público específico, né? Então, assim, grupos de jovens, por exemplo, eles gostam de ficar aqui se eles vierem passar um final de semana com a namorada ou com o namorado, uma coisa mais intimista e romântica. Agora, se eles querem sair, ir pra praia, pra balada, eles estão um pouquinho mais afastados. É 10 minutos do centrinho da Lagoa de carro, e da Lagoa tu ainda tem que se deslocar para as praias, né? Então daí 15, 20 minutos, 25 minutos, né, de carro. Então a gente acaba tendo essa limitação, que ali no Campeche tu tá mais no fervo, né, no meio de tudo, só que também tem mais concorrência. Fato. Então é aquela coisa, né, tem que avaliar o tipo de imóvel também. Se é um imóvel muito legal, muito bacana, eu acho que aqui compensa muito isso, porque tu consegue subir o valor, né, da diária, tu consegue ter um público A, né. E lá no Campeche... Acaba sendo um imóvel que tem mais procura, mas é muito mais versátil, um público-alvo menos bem definido. Assim. Você precisa necessariamente pensar em como se destacar da concorrência com comodidades, decoração, a gestão em si. Enquanto que aqui você já se destaca da concorrência só pelo imóvel, só pelo perfil. Com certeza. E são raros os que têm Airbnb pra cá, né? A maioria são pra lá, pra trás. Então tem uma rua no meio, então a pessoa tem que atravessar a rua. Aqui ela tem a vista direto pra Lagoa Privativa, inclusive, né? Acho que a gente vai mostrar. Vocês já viram a vista, mas a gente vai subir ali e mostrar pra vocês. Sabe uma coisa que é legal também, ó? Aqui, inclusive... A Amanda tá aqui da hora, Amanda. Aqui, inclusive, aparentemente era uma casa e ele construiu outros apartamentos. Tem inquilino... Foi separando, tem inquilino tradicional também. Então, ele foi, ao longo do tempo... Não é que foi construído pensando na locação por temporada, mas ao longo do tempo o imóvel foi virando. Ó, olha aqui que interessante. Aqui é onde a gente tava comentando que tem o porto, né? Que tem alguns decks ali, trapiches que saem barcos ali que vão lá para a costa da lagoa. Khadija vai terminar de mostrar pra gente aqui. Olha a parte de cima. Que Bora lindo. comigo ver essa belezura aqui, gente. Aqui é um lugar único, né? Simplesmente. Que massa. Aqui então tem, ó, a lareira, tem uma sala de estar com uma TV, né, e tal, enfim. Muito legal. Esse aqui é um imóvel também que aqui em Floripa a gente gira muito na alta temporada, no verão, né? Mas esse imóvel em específico ele consegue girar no inverno também, porque ele tem a lareira e ele tem a banheira com aquecimento, né? Então isso é um diferencial nos imóveis para a época de inverno aqui, né? Na ilha que acaba tendo aí uns 2 meses de bastante frio, então a gente acaba se destacando também
né, nos outros imóveis em relação a isso. E aqui, essa sugestão de ter a lareira e ter esse móvel mais híbrido, assim, praia, mas também é legal pro frio, tal, foi sua ou o proprietário que já tinha Não, o investido, ele imóvel já fez? já era assim, né? A Legal. gente não alterou nada na planta, ele já existia assim. Que aqui era a parte que o proprietário morava. Ah, E tá. ali embaixo ele separou e alugou para anual, né? Aí ele se mudou, não mora mais e alugou Isso, ali. agora ele mora na costa, ele legal. vai e volta de barquinho. Ele vai de barquinho mais ou menos daquele jeito, ó, vou dar um zoom aqui pra vocês verem, olha lá, ó. Esse barquinho acabou de sair daqui. E olha que legal o bairro aqui que a gente tava comentando, né? Eu não vou pedir, eu falei comentei sobre ser uma casa de rua e tal. Eu não vou perguntar detalhes por segurança, mas aqui você não recebe nenhum hóspede presencialmente, você estava me dizendo. Não, a gente recebe, a maioria dos nossos imóveis é tudo self-check-in, né? Então a gente faz todas essas instruções por foto, por texto, né? Deixa Legal. tudo organizado, a chave no cofrinho. Massa. E aí a pessoa tem liberdade de vir no horário que ela quiser, né? Seja meia-noite, seja 1h da manhã. Enfim, aí quando é um hóspede que a gente sente, né, na conversa do hóspede, que ele tem uma necessidade, que ele tá com muitas dúvidas, daí a gente acaba marcando e vem receber. Isso é o feeling ali também de tu sentir, né? Legal. Se o hóspede tá fazendo muitas perguntas sobre a entrada, sobre isso, você já consegue sentir que ele não tá sim. confortável, e aí às vezes é mais legal Sim. para você melhorar a experiência dele, você vir recebê-lo, né? É. Então é mais uma questão de sentir cada hóspede, né? Mas no geral é self-check-in. Não dá para fazer isso com todos os imóveis porque você administra vários, né? Para quem não entendeu, não conhece muito bem o modelo de negócio, a Cadidia, ela administra imóveis para outras pessoas no Airbnb. Ela é uma gestora, co-anfitriã, tem vários nomes, né? A plataforma chama de co-anfitriã. E aí ela ganha comissões por administrar imóveis de outras pessoas. É aquilo que eu sempre comento para vocês, para quem tem menos conhecimento de como ganhar dinheiro com o Airbnb sem ter um imóvel próprio. Exatamente. Né? Basicamente é isso que a Cadidia faz aqui numa região que tem muita procura. Florianópolis é sensacional. Vou voltar a investir aqui ainda um dia também. E ela faz isso com todos os imóveis, né? O self-check-in, um outro termo aqui para quem não entendeu quando ela comentou, é você fazer o check-in à distância. O hóspede não é recebido por ninguém no imóvel. Então, claro, existe um nível de automação e de segurança para ele saber de todas as informações antes dele chegar, e quando ele chega ele entra sozinho no imóvel, tá tudo à disposição. Eu faço assim com todos os meus também. Isso. E também tem o carinho e o cuidado, né? Que a gente deixa... um cafezinho, um recadinho, né? Então a gente se faz presente de outras maneiras. Não significa que o hóspede não vai se sentir acolhido, né? Claro. E aí, claro, imóveis mais de luxo, assim, com diárias acima de R$2.500, R$3.000, a gente procura receber o hóspede, a não ser que ele não queira. Sim. Que já aconteceu com a gente de o hóspede não querer que a gente estivesse no imóvel. Acontece muito, inclusive, né? Tem gente que não quer, né? A pessoa não quer ninguém lá, não quer ficar vendo explicação da casa, ele quer se virar sozinho e tudo bem. É isso que eu falo também, é o feeling da gente sentir. O nosso trabalho, ele, né, eu brinco que cada hóspede é o 01. Não existe assim, eu fiz, agora deu. Não, cada hóspede eu vou fazer tudo igual e entregar o meu melhor, porque cada um é o 01, entende? Ele tá vivendo aquela experiência comigo pela primeira vez, então a gente precisa entregar isso para todos igual, né? Então, e é isso, tem particularidades, lidar com o público, né? Você vai ter todo tipo de hóspede e também todo tipo de proprietário. Total. Aí um caso à parte, a gente não vai falar mal de nenhum proprietário aqui. Vamos sentar aqui no banquinho, a gente vai bater um papo, quero contar pra vocês a história ela que vai contar a história dela, na verdade. Bom, vamos lá então, conta pra galera aí, como é que você começou com esse negócio de alugar no Airbnb? Foi com o imóvel teu? Foi com o imóvel de alguém? Conta aí um pouquinho da Bom, eu comecei história. Nessa história quando eu era casada, meu ex-marido alugava casa, e aí a gente viajava, alugava a nossa casa, e assim a gente foi indo. Aí depois eu me separei e tal, comprei minha própria casa e comecei a alugar a minha casa. E aí de alugar a casa, começou a surgir outras pessoas, amigos que, tu aluga tua casa, tal, tu fatura legal, dá pra tu colocar a minha também. Isso imóveis que a gente só alugava na alta temporada, que a gente saía de casa na alta temporada e alugava. E aí nessa começou a vir vários imóveis desses assim, só de alta temporada, até que eu recebi um convite da Cizone para entrar como franqueada, né, uma das franquias aqui da região da Lagoa. E aí eu investi na franquia da Cizone, comecei a trabalhar com eles, realmente profissionalizei, aprendi muitas coisas, trabalhei
enfim, né, com uma equipe grande, várias empresas, porque a Cizone não trabalha só com Airbnb, né? Então, experimentei hóspedes de todas as plataformas possíveis, que eu acho que são 5 ou 6 que eles anunciam. E aí, num determinado momento, eu não estava funcionando aquele modelo de negócio para mim, assim, é um pouco na contramão de algumas coisas que eu acreditava, né? E aí eu resolvi seguir o meu caminho. Fazer o teu próprio. Fazer o meu próprio. Na verdade, quando eu saí, eu ia continuar mais ali com as casas que eu já tinha de alta temporada só, e não tava com muita expectativa do que eu ia fazer. Mas aí um dos proprietários, que tem 3 imóveis, ele resolveu sair da Cizone junto e colocar comigo. Ele falou, não, você tem que fazer, você é muito boa no que você faz, você tem que fazer, você tem que fazer. Eu vou te dar meus imóveis para você administrar. E aí eu falei, quer saber? Por que não? E aí eu peguei os imóveis dele, comecei a fazer o que eu acreditava, que foi trabalhar somente, exclusivamente com o Airbnb. Entendi. Eu acredito. Não foi para outras, você não quis ir para outras, fiquei meio traumatizada, até comentei com o Gustavo, assim, eu me traumatizei um pouco com os hóspedes das outras plataformas, com a maneira que as outras plataformas também lidam com a gente, o acesso a eles, né? Então era muito trancado. Então eu comecei mais no Airbnb e comecei a ver que tinha um resultado muito legal. Se você configurava bem um robozinho ali, ele ia te entregando, né? E você, claro, que não é só você ter um bom anúncio configurado, você tem que entregar um serviço de primeira, seja uma casa simples, seja uma casa de luxo, você tem que entregar um serviço de qualidade, né? Com roupa de cama de qualidade, limpa, esterilizada, tudo limpinho, né? Padrão de limpeza, padrão de recepção, tudo isso. E aí, no começo, eu recebia todo mundo presencialmente, eu era bem segura, assim, tipo, eu fui indo. Só que aí começou a vir muitas indicações, assim, as próprias pessoas que trabalhavam, que foram pegando meus imóveis, foram me indicando para um amigo, para outro amigo, para outro amigo. E aí, de repente, eu tava com 20 e poucos imóveis, né? Hoje você administra quantos? Hoje a gente tá com 23, legal. Entrou mais 2 hoje, 25. Que massa. Então a gente... E quando... Desculpa te interromper, só fazer um adendo, porque pode ter muita gente que não entende. Quando a Khadija comentou assim, eu administrava, tava na Cizone e tal, a Cizone é uma grande empresa de gestão de locação por temporada. Hoje eu acho que eles têm mais de 2.000 imóveis, né? E aí eles têm, obviamente, que não dá para uma pessoa ou uma equipe só administrar 2.000 imóveis pelo Brasil, né, sozinhos. O que eles fazem é pegar parceiros que administram localmente, que conhecem bem do negócio e tal, e em regiões estratégicas, e essas pessoas administram os imóveis que são captados pela Cizone. Exatamente, né? A gente é franqueado, né? A gente é uma empresa, uma franquia deles, e a gente faz a parte da operação de anfitrião. Então eles mandam o proprietário já pronto, todo o esquema pronto, a roupa de cama, a gente recebe tudo deles, e a gente tem que fazer a gestão conforme os moldes deles, né? Seguir sistemas, formulários, padrões que eles que determinam, né? E aí o que você fez, a transição que você fez foi, eu não tô gostando desse modelo de negócio, vou pro meu. E aí você fez a tua própria empresa, você cresceu no boca a boca, principalmente, né, o network e tal. E o que eu comento, muita gente não acredita, quem tá assim pensando em entrar nesse mercado, que o boca a boca funciona muito. Muito. Nesse mercado. Ele é o melhor indicação, né? Porque o proprietário que ficou satisfeito com o meu trabalho, ele vai indicar para outra pessoa. Ele vai se lembrar de te indicar porque é automático, ele tá seguro, ele tá tranquilo, sabe? Sim. Então, assim, às vezes vem algum contato que a princípio a pessoa não conta que ela veio de indicação, aí depois tu vai descobrir lá na frente, que daí tu fica, mas de onde que essa pessoa veio, né? E aí a gente fica ali naquela, né, que às vezes a pessoa não quer contar e tal, não quer se envolver, falar que é amigo, falar que é parente, mas aí depois tu acaba descobrindo de onde veio e sempre de indicação. E qual que é o Instagram, o contato da tua empresa, o nome da sua empresa de gestão? É Refúgios da Ilha. Legal. Pode acessar lá no Instagram. A gente criou o Instagram agora, há pouco tempo, a gente começou a postar, porque a gente não tinha nem tempo, gente, assim, eu era sozinha para fazer a gestão de todos os imóveis, claro que tinha a galera da limpeza, mas como eu falei pro Gustavo, eu também já tive que fazer muita limpeza na correria, a gente tem que fazer o que dá. Quem nunca, né? Quem nunca. Sabe, já tive que fazer muito de tudo, já tive que montar móvel, já tive que fazer de tudo, né? Aí a gente vai crescendo, vai aprimorando os processos, vai delegando, vai passando para a equipe, né? Então a gente começou a fazer o Instagram agora, né? A Amanda ali que vocês viram trabalha comigo, a gente tá editando os vídeos, começando a crescer agora ali no... Até porque a gente sente que pro hóspede, às vezes, ver um vídeo do imóvel, ele se sente mais tranquilo para alugar. Então a gente tá colocando o nosso Instagram no final ali do anúncio, que daí a pessoa pode ver, ela vai ver ali, né, enfim, outras coisas do imóvel do que simplesmente uma foto estática ali sobre, né...
enfim, sobre a acomodação. Então a gente está tentando humanizar um pouco assim também. Eu acredito muito nisso, assim, de você proporcionar uma experiência confortável e gostosa para qualquer tipo de público, sabe? Eu acho que todo mundo merece ser tratado 5 estrelas. Claro que tem imóveis e imóveis, mas a gente pode deixar todos os imóveis aconchegantes. E às vezes na foto não transmite, né? Tanto isso do que como num vídeo, né? Tipo, essa natureza aqui, você vê a foto ali, é bonito, mas você escutar esse passarinho, né? Então, assim, é diferenciado. Então, acredito que o Instagram, ele tem a agregar, né? A gente tá vendo que agora que a gente fez, o quanto que isso tem ainda muito potencial, né? Para agregar realmente na pessoa fechar, naquela pessoa que está indecisa, insegura, que não leu o anúncio, tudo, mas ainda não se sentiu segura para apertar o play, sabe? Então, eu acredito que o Instagram ele vai ajudar nessa conversão, assim. Você não tá com uma estratégia de reserva direta, você aluga só pelo Airbnb, e o Instagram é mais para divulgação, quem quiser ver mais sobre o imóvel, conhecer mais sobre vocês, mas se o hóspede quer reservar por fora, você faz ou não? Eu faço em alguns imóveis que o proprietário deseja. Entendi. Porque eu não gosto, gente. Assim, primeiro por quê? Porque no Airbnb eu já tenho meus resumos de ganho, de gasto. Tá tudo ali, os gráficos para eu analisar, para eu, enfim, né, ter uma noção. A gestão, né, também. Isso, aí quando eu coloco por fora, aí eu tenho que somar 2 planilhas, a que o Airbnb cria e a que eu faço por fora, pra gente poder ver quanto que esse imóvel faturou no mês. Aí eu não tenho o gráfico pronto, eu não tenho, então, tipo, dificulta a minha operação. Claro. Talvez no momento que a empresa estiver maior, que eu tiver com 100, 150 imóveis e tiver com uma equipe maior, para poder fazer isso, senão me gasta muito tempo que não me compensa, em incomodação, sabe? Não ter seguro, isso que eu falei pro Gustavo antes, a gente bater um papo aqui, eu me sinto insegura de não alugar através de uma plataforma que me traz a segurança, assim, né, de uma pessoa roubar algo aqui dentro, de uma pessoa quebrar algo aqui dentro. Já aconteceu comigo, né, de uma pessoa fazer uma violência contra a esposa dentro do imóvel. Então, tem várias questões que eu me sinto mais segura trabalhando com o Airbnb. Mas isso é de cada um, né? Se você é advogado também, eu tenho a esposa que é advogado, vai fazer um contrato, vai fazer algo que talvez na minha visão eu não... né, limitada, eu ainda não consigo visualizar como fazer isso, né, mas eu sei que tem colegas, né, que fazem esse aluguel direto, faturam mais, porque daí esse valor que pagaria pro Airbnb, né, acaba você recebendo esse valor, então eles fazem seguro e etc, mas eu acho que a operação fica mais longa, né? Se o proprietário ganha mais alugando direto ou não, é bem relativo, porque... nada garante que você vai conseguir alugar por um valor melhor do que pela plataforma. E normalmente o hóspede que quer alugar por fora é porque ele quer diminuir um pouquinho a taxa, né? Ele quer, exato, ele quer muitos barganhar. já sabem. Hoje o Airbnb ele já não mostra assim, dividido os valores, né? Isso aqui é o valor do diário, isso aqui da limpeza, isso aqui é a taxa da plataforma, isso aqui não sei o quê. Agora eles estão priorizando mostrar o valor total pro hóspede, que é o que realmente importa, o que vai sair do bolso dele, e gera menos questionamento de tipo, as taxas da plataforma são caras e tal. Então isso já resolveu muita coisa. Mas o público que já usava o Airbnb de antes, ele tem essa visão ainda. Se for por fora é mais barato porque não tem a taxa, né? Mas sabe uma coisa que eu acho muito interessante, assim, eu acredito muito no fluxo da energia e também no algoritmo. Então, assim, aquele hóspede que vem e fica te pedindo desconto, não é esse hóspede que eu quero. Eu quero o hóspede que chega e não me faz nenhuma pergunta. E quando eu vejo reserva efetuada, porque eu trabalho com reserva instantânea, né? Legal. Então é isso que eu gosto, de chegar lá e ver que, por quê? Porque eu sei que meu anúncio tá bom, tá bem claro, tá nítido, eu tenho comentários bons, concisos, que mostram que é aquilo que a gente tá prometendo mesmo, e aí a pessoa que entende que tem bala na agulha, ela vai lá e passa o cartão, entendeu? Esse é o tipo de hóspede que eu acho perfeito. Então, se eu fico ali barganhando muito, eu sinto que depois só vem hóspede que barganha. É uma coisa louca, assim, se eu ficar ali aceitando, porque às vezes a pessoa assim tem, pô, a diária já tá 175, o cara ainda quer espremer mais o quê? Sabe? Então, assim, não é pra... Você tem que alugar um hostel, sabe? Tipo assim, mas sabe? Tem pessoas, sabe? Não é, essa casa não é pra você. Normalmente atrai um perfil de hóspede que não enxerga o valor do teu imóvel. O valor do imóvel, que fica só ali no preço, e que às vezes é um preço que ele não pode pagar. Ele quer ficar num imóvel que ele não tem condição de ficar. Então eu sinto assim também de ter essa postura firme, sabe, pessoal? De tipo assim, esse aí a gente já tá com o nosso preço máximo, espero poder te receber, senão
thank you next, entendeu? É tipo... E isso é muito... Gente que dá muito desconto assim também, que conversa e negocia muito com o hóspede também, existe um outro ponto que é a falta de confiança na gestão de preços que ela tá fazendo. Eu ensino dentro da mentoria, inclusive, a usar o Price Labs, que é uma ferramenta de preços, a gente integra com o anúncio do Airbnb, e ele ajuda a gente a descobrir qual que é o preço ideal para alugar cada período. Porque, por exemplo, aqui a gente tá num imóvel, numa região turística, de frente para a lagoa, né? Uma baita experiência. Quanto será que eu consigo alugar esse imóvel no verão, na alta temporada, no ano novo, por exemplo? Você que já aluga ele há certo tempo, você sabe mais ou menos os preços, quanto o mercado vai estar disposto a pagar. Mas se eu estou começando, eu acabei de investir no imóvel, eu peguei para administrar agora, eu posso não fazer ideia. Então esse sistema ajuda a gente a encontrar. Esse preço do ano novo aqui pode ser, por exemplo, pode ser de R$1.000 a R$3.000, não faço ideia. Depende se tu for o primeiro ou o último a alugar. Exato, e essa é uma diferença muito grande de preço, em 4 ou 5 diárias pode significar R$10.000 a menos ou mais no meu bolso, em uma reserva só. Com certeza. E na baixa temporada é a mesma coisa, você saber o quanto você precisa baixar para ter um preço justo para o que os hóspedes estão dispostos a pagar na baixa temporada pode significar você conseguir alugar por 6 meses na baixa temporada ou ficar vazio 6 meses o imóvel mofando, só gerando custo. Então isso é muito importante. E quando você está confiante da precificação que você está fazendo, não tem a necessidade de ficar dando desconto, porque você sabe que se aquele cara não alugar, outra pessoa vai alugar. Se for na alta temporada, principalmente. Normalmente, quando eu dou desconto, traz hóspede que vai incomodar, dar uma reclamação, né, uma avaliação ruim depois. E ele não enxergou o valor do teu imóvel. E outra, se for uma baixa temporada, por exemplo, que você já tá com um descontinho, já tá com preço abaixo da tua média, o Airbnb já falou para ele que tá abaixo o preço. Ele já viu lá que tá com desconto, ele já viu que tá X mais baixo. O Airbnb faz todo esse papel pra gente, né? O cara tá simplesmente barganhando mesmo. O cara tem a lábia, né? Eles vêm, porque eu já aluguei não sei aonde, não sei o quê, mas aí é isso, é a gente ter a nossa postura de saber o que a gente está entregando, né? Porque se você também reduz muito e aceita reservas muito baixas, depois é muito difícil tu subir teu preço. Se você começa a aceitar reservas muito baixas porque você deu desconto, porque o imóvel está fechado, sabe? Então eu procuro sempre falar para os proprietários que ele não pode analisar uma única reserva ou um único mês. Ele tem que avaliar de médio e longo prazo. O ideal é avaliar um ano inteiro daquele imóvel e dividir por 12 para ver se ele faturou mesmo. 6 meses aqui, na Bahia talvez, né? Porque aí você calor o ano inteiro. Agora aqui não, a gente tem a baixa, tem a alta, então a gente tem que esperar um ano inteiro para ver como é que tá o nosso faturamento, né? E eu acredito que às vezes é melhor você estar fechado do que alugar para uma pessoa que te pediu muito, muito, muito desconto num valor que tu já estava abaixo. Então só para tu fechar a reserva não compensa, sabe? É o que tu vai perder depois, sabe? Tipo esse imóvel aqui, eu não posso alugar ele por menos de R$200 a diária, porque senão depois eu não vou conseguir alugar por 600, entende? E tem um outro ponto também, né? Tem que ver financeiramente o valor mínimo que vale a pena você alugar. Isso. Quanto custa por mês, né, manter esse imóvel. Isso é sempre um dilema, porque tem muita gente que pode ter o proprietário desse imóvel, pode virar e falar assim, pra mim não vale a pena, menos de R$500 não vale a pena. Daí flopa. E na baixa temporada ninguém tá querendo alugar por R$500 esse imóvel. Muito provavelmente é o que vai acontecer. E esse valor ele pode ter tirado da cabeça dele ou ter um certo valor emocional, né? Então a conta que eu sempre sugiro é descobrir quanto que ele te custa por dia para existir, né? Então pega as contas ali do imóvel no mês, divide por 30 aproximadamente, é isso que... Esse é o teu valor mínimo só para pagar as contas, né? Então a gente parte daí, né? Isso, E também tem uma questão, assim, isso da precificação, né? Do proprietário, porque o proprietário ele não entende disso, por isso que ele te contratou, entendeu? Então o nosso papel é justamente trazer essa visão para o proprietário disso, né? Porque às vezes o cara tá cético ali numa coisa, em vez de tentar bater de frente, é demonstrar, né? Com os dados, explicar, trazer isso, né? Aí tem uns que falam, não, mas se o cara pegar e sair e deixar o ar-condicionado ligado o dia inteiro, eu falei, não, beleza, vamos imaginar a conta mais cara de luz, então, R$1.500. Né? Então, mesmo assim, tu ainda vai ter um custo baixo, né, na diária. Então, e tem assim também, já aconteceu comigo, de flopar imóvel irado, incrível, porque a pessoa cismou com isso. Ela achou que menos de R$2.500 na alta temporada ela não iria alugar.
só que é um imóvel muito específico. É um imóvel na Praia Mole, só que ele fica num lugar que, assim, não dá para ir a pé da praia, você tem que descer de carro. Tá. E ele fica dentro de um condomínio, tudo bem, tem acesso privado para a lagoa, etc e tal. Só que, assim, é específico para um público X, sabe? Tipo, uma pessoa que né, tem alto poder aquisitivo, no mínimo 5 diárias, né? Então, assim, ela já ganharia em 5 diárias, se ela alugar por um pouco menos de 10 mil, ela já ganharia ali quase 10 mil reais para 5 dias. Se tu for pensar isso vezes os 30 dias, seria um faturamento incrível, mas na cabeça dela, não. Aí o que aconteceu? Ficou o mês de fevereiro inteiro fechado. Ela, eu acho que alugou os últimos 2 dias de fevereiro, porque ela cismou, todo mundo falando ali, todas as ferramentas falando que tinha que abaixar um pouco. E ela não, isso, aí... ouvindo a vizinha que falou que ia dar certo. Exato, e aí o pior que foi assim, tipo, recebia as propostas e recusava. Ah, não, aí é pior ainda. Tipo, sabe, porque daí a gente cadastrou ali umas promoçãozinhas de última hora, umas coisas pra ver se girava, porque não tinha nem ninguém conversando. Aí vinha e ela ia lá e recusava. Aí o algoritmo parou de mandar, entendeu? Porque eu falava, além de o preço estar alto, mando, ela recusa, então vou dar pra outro. E é assim que acontece, o robozinho tá ali, né, vendo quem é que tá mais disposto, né? E o que deu esse imóvel? Você tá administrando aí, ela entendeu como funciona? Não, agora eu ela te dá... administro ele só na alta temporada, né? Entendi. Aí esse ano ela falou que ela tá disposta a deixar ali um pouco mais baixo. Porque é isso, assim, vamos supor que ela alugue por R$1.000. Ela já vai ganhar 30. Sim, entendeu? exato. Claro, né, tirar os custos ali e tal, mas já é ótimo, já é excelente, Pra baixa entendeu? temporada é maravilhoso. Entendeu? Então, assim, né? Para quem nunca alugou, foi o primeiro ano que ela alugou, né? Só que é isso, assim, quando a pessoa aluga o próprio imóvel, tem essa complicação. Tem a questão afetiva, tem a questão que a pessoa fica com nojo de que alguém vai deitar na cama dela, que isso, que aquilo. Então, eu já, inclusive, já recusei no meio do processo ali, falei, olha, não vai dar pra gente trabalhar. Porque você tem que desapegar. Essa fase do desapego emocional, assim, do imóvel. Porque aí às vezes dificulta, e daí fica truncado o nosso trabalho, né? Porque daí a gente não consegue entregar, tipo, a pessoa fica olhando na câmera, a pessoa tá lá fora, não sei o quê. Eu falei, cara, mas por que tu tá vendo o que a pessoa tá fazendo? Vai curtir, pega o dinheiro, vai viajar. Sabe? A pessoa quer saber o que o cara... Não saiu o dia inteiro de casa, minha vizinha falou. O que eles estão fazendo lá dentro? Cara, alugou pra isso, não foda-se, né? O que quiserem. Isso, aí a pessoa só quer isso, a pessoa fica pensando, imaginando mil coisas, porque é a própria casa, não é um imóvel de investimento, né? Sim. É isso que eu falo, é um jogo de entender o tipo do proprietário, o tipo do imóvel que tu tem na mão e entender o que faz sentido pra ti, né, gente? Porque às vezes não faz sentido ficar aguentando o proprietário falando, não sei o quê, né? No começo a gente aceita tudo, vai pegando, depois a gente começa a ir filtrando, né? Ó, gente, tá passando agora um ônibus. Esse é o ônibus, Ó lá. E aí tem só um detalhe, né? Que turistas pagam R$12 para cada trecho. Então, se ele for pro centrinho de barco, é R$24. Às vezes eles não gostam muito. E a gente não consegue fazer uma carteira de morador que vale para todo mundo, infelizmente. Ah, mas tá... Pô, super justo. É um passeio. O cara que é turista, ele vai uma vez lá, conhecer e volta. Mas digo pra quem claro quer que ir pra todo quem mora, dia. uma vez eu peguei e eu voltei bem no horário da saída da escola das crianças. Aí foi no flow. E aí a criançada toda, criança acho que nem paga, né, pra voltar da escola. Acho que não. Enfim, é muito legal. É que morador é R$2,50. Entendi. É um preço normal daí de... Massa. Agora me conta, voltando um pouco antes, você caiu de paraquedas nesse mercado porque alugava a tua casa quando vocês viajavam e tal, mas qual que é a tua formação? Você já trabalhou com alguma outra coisa antes? Acho que o pessoal gosta de saber, né? Tipo, eu quero alugar meu imóvel, eu quero trabalhar com isso, o que eu preciso saber, Cara, né? gente, eu acho que basicamente qualquer um, em qualquer profissão pode trabalhar como anfitrião, sabe? Porque eu sou bióloga, tá? Não tem nada a ver com a área. E eu trabalho como anfitriã, porque eu acho que, assim, ser anfitrião, pra mim, na minha visão, é uma coisa muito de... Tu pode se profissionalizar, etc., mas eu acho que é muito um jeito seu de ser, sabe? Você ter empatia, você ter uma visão de mundo, né? Porque não é simplesmente qualquer pessoa pode se tornar um anfitrião se ela não se aprofundar, não estudar, porque é uma coisa muito de como você foi criado também, do como, né, você ter aquela visão de pensar, pô, aqui que gostoso, uma rede aqui para eu olhar esse
esse pôr do sol, ou aqui eu vou colocar uma manta mais quente, porque aqui essa região é mais fria, ou tem a banheira, eu vou colocar um roupão. Tudo isso tu pode aprender, mas para quem já tem isso naturalmente, eu acho que é bem mais fácil. Então, por isso que eu falo que não tem a ver, assim, não é uma profissão específica. É uma profissão que você pode ir aperfeiçoando dentro do que você já trabalha, e aos poucos você vai, né, mudando de rumo, vamos dizer, que foi que nem aconteceu comigo. Eu trabalhava na área ambiental e comecei a migrar aos poucos, né? Então hoje a minha área ambiental é só para associação de moradores, trabalho voluntário. Legal. E um cliente ou outro, enfim, que já me conhece, precisa de algum laudo, alguma coisa, mas no geral, assim, eu fui migrando, sabe? Foi uma coisa que eu fui, é muito gostoso anfitriar, sabe? Assim, você vê que você mudou as férias de uma família, você receber aquele feedback depois, que a pessoa, poxa, cara, que legal, Sim. a gente teve momentos incríveis aqui, isso aí pra mim me preenche, sabe? Eu acho que é muito gostoso esse retorno que a gente vê, que a gente ajudou num processo de felicidade, vamos dizer assim, de alguém, da pessoa curtir, né? Então, todos aqueles detalhes que a gente pensou minimamente, isso trouxe um resultado positivo na vida de alguém. Então, eu particularmente, eu gosto bastante disso, assim. Mas eu já fiz muitas coisas na minha vida, já trabalhei quando eu morava na Indonésia, eu tinha uma importadora, então eu produzia um monte de coisas lá de moda, decoração, etc. E aí, mandava aqui para o Brasil, tinha uma loja aqui no Brasil e vendia aqui. Mas, fora isso, acho que na área ambiental, enfim, os outros mais quando eu era adolescente, assim, então não conta muito. Mas não precisa ter uma formação específica em anfitrião, acho que pode estar em qualquer Ainda não, área. né? Quem sabe um dia, daqui a pouco cresce e tá de olho e tal, enfim, mas... hotelaria, vamos dizer, seria o mais parecido, mas mesmo assim é diferente a operação, né? Total. E tem muito macete, o pessoal acha que é só receber bem, é só atender bem o hóspede, não é, tem que conhecer das ferramentas que a gente usa, a plataforma, entender como ela funciona bem. Exatamente. Senão... E tem que entender de casa, gente, você tem que entender de cano, de eletricidade, por mais que você tenha alguém, você tem que entender um pouco, gente. Sim. Não dá pra cair de paraquedas, senão todo mundo vai te enrolar, então tu tem que ter uma mínima noção, entendeu, de como que um chuveiro a gás funciona, como que um chuveiro elétrico funciona, a gente tem que ter esses paranauês aí até para poder orientar, às vezes, né, o prestador de serviço. Então, assim, tem que ter uns skills. E financeiramente, como anfitrião, co-anfitrião, você acha, putz, foi o melhor business da minha vida até hoje? Porque tem muita gente que me pergunta assim, mas quanto sobra disso aí? É muito custo, é muito caro, que não entende o modelo de negócio, né? A gente ganha uma comissão só, o proprietário paga os assim, custos. na verdade... se eu for pensar, quando eu trabalhava em importadora, eu ganhava mais, mas eu trabalhava muito mais. Então, eu não tinha liberdade, sabe? Que nem eu falo pro Gustavo, eu tô num momento agora que para eu crescer, eu tenho que tirar um tempo da minha família, que para mim é muito valioso no momento que eu tô agora, que eu tenho 2 filhos, né? De 9 e 13 anos, e eu gosto de participar da vida deles, de estar junto com eles. Então, assim, eu posso 3 horas da tarde buscar meu filho na escola. Coisa que quando eu estava com importação, eu não podia fazer isso. Eu tinha que ficar ralando o dia inteiro. Era muita coisa, muita demanda, muita burocracia, muitas coisas para fazer, para você manter uma loja. Então, como a maioria das profissões. Então, ser anfitrião, a gente consegue fazer isso em qualquer lugar. Porque, de fato, a manutenção não sou eu que faço, a limpeza não sou eu que faço. A administração eu posso fazer de qualquer lugar que eu estiver, né? Então, claro que, às vezes, né, a gente vir no imóvel é diferente do teu funcionário que não tem a mesma visão que você. Então, se eu vou receber um hóspede... né, a gente vai treinando a equipe, né? Mas assim, com certeza é diferente como eu recebo o hóspede, como a galera que trabalha comigo, né, recebe os hóspedes. E aos poucos você vai ensinando, né, essa maneira de você receber para que, né, tanto que eu tenho proprietários que eles não querem falar com a Amanda, eles querem falar comigo. A gente fala que ele tem que se comunicar com a Amanda e fala, não, mas eu quero falar com você, entendeu? Então, tipo assim, é isso, a gente vai fazendo, mas no geral eu tenho muito mais liberdade. Então, para mim, liberdade é muito valioso também. E, obviamente, que a gente tem um respaldo financeiro muito bom. Senão eu não estava aqui, não estava pegando mais imóveis. Então, eu acho que o custo-benefício é melhor do que nas profissões que eu já tive, pelo menos. Assim, eu acho que eu sinto que eu tenho bastante... Eu tenho que estar sempre alerta, né, gente? A gente tem que estar sempre online. Isso é um dos pontos que me pega às vezes. Mas é que nem eu falei para o Gustavo. Conforme a equipe vai aumentando, eu vou saindo cada vez mais desse lugar de ter que estar sempre online. Vai ter alguém online para a empresa que não vai ser eu, né? Sim. Mas tudo são processos, né, gente? Quando você tem 1, 2, 3, 4, você vai gerindo de um jeito, né? Quando vai aumentando, a gente tem que ir também aumentando o escopo de quem está te ajudando, né? Então, eu tô nessa fase, nesse processo ainda de ir soltando, né?
e conseguir ter mais pessoas na equipe para ter mais autonomia. Mas no geral eu já tenho muita autonomia, então isso é muito bom, sabe? Sim. Essa flexibilidade. E você tem algum objetivo hoje, assim, no sentido de um filtro que você faz para pegar um imóvel para administrar? Por exemplo, só imóvel que vai me dar tanto por mês? Qual média você tem, assim, de que você ganha por imóvel que você administra? Cara, então, tem quando eu uma média, contratei não a tem? tua mentoria, foi assim, né, pensando justamente em aprender price levels, aprender essas Perfeito. ferramentas que eu tenho essa limitação, ainda não tenho a manha, não consegui ainda fazer tudo, né, ali entender. A minha, hoje, assim, o que eu não consigo pegar e falar assim, que esse imóvel vai faturar tantos reais. Eu ainda não tenho esse skill ali de consultar e ver Fazer quanto a que ele vai análise fazer a completa. análise, né? Estamos aprendendo, estamos no processo. Mas as coisas que eu exijo hoje, assim, o imóvel ele tem que ter uma lista de itens mínimos que a gente Perfeito. tem, né? Que são algumas comodidades, né? Como, por exemplo, secador de cabelo, ferro de passar roupa, uma roupa de cama de qualidade profissional. A gente só trabalha com roupa de cama branca, né? Padrão hotel. Que inclusive, desculpa te interromper, eu acho que você já tinha essa lista antes, mas dentro da mentoria a gente tem um checklist lá de 150 itens que eu sempre sugiro, ó, siga para você tem comprar que pros seguir, teus gente, ou... sabe por quê? Porque a pessoa que aluga um Airbnb, ela tem uma mentalidade diferente de quem aluga um hotel. Quem aluga Sim. um Airbnb, ela quer conforto, ela quer cozinhar, ela quer fazer um ovinho, ela quer fazer uma janta. Então, se não tiver uma peneira, sabe? Tu tem ali 2 garfinhos, 2 faquinhas. Um abridor de garrafa às vezes te dá uma avaliação ruim, cara, porque o cara não... sabe? Então, assim, tem que ter o mínimo. São coisas mínimas que qualquer casa teria. O Airbnb é isso, é uma casa, é fazer a pessoa se sentir em casa, sabe? Então, é isso que eu percebo, que se um proprietário ele não entende que ele tem que investir nesse mínimo, ele não pode trabalhar comigo, tá? Então, esse é um ponto. Hoje também a gente não trabalha mais com imóveis que não contratam um fotógrafo profissional. Legal. Antes a gente subia, fazia do nosso celular é bom e tal, mas não se compara, né, com a fotografia profissional. Então a gente indica, a gente tem um parceiro, né, a gente tem parceiro de enxoval, parceiro, mas a pessoa não é obrigada a contratar o nosso parceiro, né, a gente dá a opção e ela vai por ela. Então tem alguns proprietários que pegam e alguns que não. E aí, além disso, a gente tem um contrato, né? A pessoa tem que assinar esse contrato com a gente. E eu também não barganho a minha porcentagem. Antes eu aceitava, porque eu tinha medo que eu não ia ter imóveis suficientes para girar, para rodar, e às vezes eu aceitava uma barganha, né? Ali com o proprietário, dele diminuir 2%, aquelas coisas que às vezes tem tipo de proprietário que são assim. Hoje em dia eu não aceito mais isso. Eu tenho a minha porcentagem de 20% e é isso. Né, a gente ainda tem uns outros proprietários que ficaram em 18, que é contrato antigo, mas os novos nenhum a gente está aceitando fazer barganha. É isso, o nosso contrato é isso, a gente não muda nenhuma cláusula do nosso contrato também, porque tem isso também, né, gente? Se tu fica inseguro e fica aceitando tudo, daqui a pouco tu tem 20 modelos de contrato, porque o cara, uma vírgula do teu contrato, o cara não quer seguir. Não, até para você se organizar, isso confunde, é mais complexo. Sabe? Então, assim, a gente tem que criar o que funciona pra gente, porque é a gente que tá no dia a dia, e se o proprietário não se adequar, a gente tá cheio de proprietário. Isso eu não tenho mais esse medo. Aqui em Floripa mesmo, assim, tá brotando gente do além. As pessoas nem estão aqui e já compraram imóvel aqui, entendeu? Então, assim, não falta oportunidade pra gente. Eu acho que também é muito a energia que a gente deposita. Se a gente fica com medo e fica ali, a gente acaba sendo dominado por esse sentimento e acaba que o universo te manda mais proprietários desse tipo. A partir do momento que tu põe o teu limite, que tu impõe as tuas questões, até tu passa uma segurança mais pra pessoa, porque daí a pessoa vê, pô, ela é firme no que ela tá falando, né? Então, realmente como nosso funciona. cliente, ela vai ser também, né? Sabe? Então a pessoa também se sente segura, porque se tudo que tu aceita, daqui a pouco tu vê, o proprietário tá te mandando mensagem sábado de manhã, domingo à noite, tipo, eu tava aqui bebendo no meu churrasco, pensando na vida. Sabe? Então, assim, a gente aprendeu hoje em dia a se posicionar com isso. Quando o proprietário me manda mensagem que não é urgente final de semana, eu não respondo. Eu respondo na segunda-feira de manhã, dando bom dia, desejando boa semana. Claro que eu vejo se é uma urgência, né? Mas eu não respondo, porque já receberam mensagens sobre isso, que não é para mandar, né? Então, assim, a gente tem que aprender também a respeitar o nosso trabalho, porque daí o outro também vai devolver o mesmo respeito, sabe? Claro que quando você tem muitos imóveis na carteira e você tá nesse caminho já para uns 20, é bastante coisa. E se forem 20 proprietários diferentes, Tudo mais diferente. coisa aí para administrar.
Mas eu enxergo muito essa relação, o gestor e proprietário, como uma relação de parceria, assim, quase como uma sociedade. Eu tenho um proprietário que me chama de sócio. Você é sócio do meu negócio e tal. Sim. Porque, primeiro, que a gente fica com um percentual da comissão relativamente alto. Eu falo relativamente porque depende com qual olhar você enxerga, né? Porque realmente é muito trabalho. Por isso que precisa ser uma comissão mais alta do que uma comissão de venda, por exemplo, de um corretor de imóveis. Exato. Então, 20% de tudo que o imóvel fatura, né? E essa relação de confiança, ela é muito importante, porque você está, às vezes, gerindo um ativo que é o bem mais valioso do patrimônio, né? Financeiramente falando, né? Sim. Daquele proprietário. Não, e se a gente for analisar, gente, a gente ganha mais do que o proprietário. Porque o proprietário, ele teve que botar, às vezes, 1 milhão, 2 milhões, ele teve que botar muito dinheiro. A gente está investindo o quê? O nosso tempo, que também é valioso, mas não se compara com você ter que juntar, né, 1 milha, 2, 3, dependendo do imóvel que a gente está administrando. Então, assim, esse proprietário, ele tem que estar com essa manutenção sempre em dia, ele vai pagar imposto sobre essa... Né, ele ainda, se ele for pessoa física é 11%, se ele for pessoa física é 27, né? 27,5%. Se ele for pessoa jurídica é 11%, então assim, ele tem muito mais gastos do que a gente. Então, se a gente entregar um trabalho legal, a gente consegue ter um lucro muito bom. Sim. Né? Porque assim, e é isso, assim, fazer a seleção do imóvel, um imóvel que é bom, que é redondinho, que tudo funciona, um proprietário que é parceiro, que ele entende que ele tem que investir, que ele tem que deixar tudo sempre funcionando, dificilmente tu vai ter muito BO nesse imóvel. A tua equipe roda sozinha. Eu tenho imóveis que eu nem tô sabendo o que tá acontecendo, entendeu? Tipo assim, não lembro mais nem a senha de entrada, tem que pegar lá no... Sabe? Por quê? Porque a equipe resolve, entendeu? Tem uma equipe que busca roupa suja lá, leva roupa limpa, estoque dos materiais, e a faxina vai lá, faz a faxina, entra, sai, vai embora, já deixa prontinho pro próximo hóspede. A gente tem muito isso também, a faxina é sempre feita no dia que o hóspede sai, a gente já deixa o imóvel pronto pro próximo. Seja se já tem reserva no mesmo dia, obviamente já tem que fazer, mas se não tem, a gente também deixa. Eu acredito muito nesse fluxo da energia, assim, se o teu imóvel não está pronto para uma reserva instantânea, tu não vai reservar. Ele está sujo, ele está, né? Se ele está prontinho, ele já mandou o flow para o universo de que, vamos lá, vem. Eu acredito muito nisso. Então a gente sempre mantém os imóveis limpos, acontece de às vezes ter 2, 3 da mesma faxineira no mesmo dia, então a gente tem que dar uma bloqueadinha até ela conseguir limpar no dia seguinte, mas no geral a gente limpa no mesmo dia que o hóspede sai. Então, estando uma operação redonda num imóvel que é bom, num imóvel que é feito manutenção preventiva, tu não se incomoda, tu fica lá falando com o hóspede no celular, no computador, em qualquer lugar que tu quiser, entendeu? Então, essa liberdade, né, vem muito desse tipo de modelo de negócio, né, de você cuidar do imóvel dos outros, né? Não à toa a gente tá aqui na sexta-feira, 1h pouco da tarde, gravando um vídeo aqui na frente da Lagoa. Queria estar no escritório de volta ali, naquela loucura. Não. Jamais, né? Eu também não. E, assim, uma coisa interessante você falou, até falando desse imóvel aqui, o proprietário tem que investir 2, 3 milhões, né, no imóvel. E aqui, apesar de ser um imóvel simples, a avaliação é aproximadamente isso, talvez até um pouco mais, né? Pela localização. Então, não tá fácil você juntar capital suficiente para comprar o teu próprio imóvel. Eu acho que tem que ser o objetivo de todo mundo, no final das contas, que trabalha no mercado imobiliário, a não ser que você invista em outros ativos também. Aqui é onde você investe o seu tempo, né? O seu trabalho mesmo, e daí seu investimento você vai pôr em outro lugar, mas eu sempre, tudo que eu busco, né, de aquisição, de acumulação de patrimônio mesmo, eu busco em reinvestir e ter mais imóveis próprios, né, da minha gestão de fato. Mas enfim, terminando o assunto sobre o modelo de negócio, é 20% de comissão que você ganha, né, de cada imóvel. Qual imóvel que você tem que hoje fatura melhor, assim, que roda mais, o recorde do mês ou ano? As casas de luxo, elas, se tu somar o ano inteiro, elas alugam mais, mas é isso, né? É um patrimônio muito maior. Tem o caso de 4 milhões, 5 milhões, é uma reserva de 3 mil, né? Por dia. Então, uma diária de 3 mil reais. Então é difícil bater esses imóveis. Mas o que eu percebo? Que esses imóveis grandes, eles só giram nessa época do ano. Para tu alugar um imóvel grande, assim, acaba alugando bem menos, mas tu aluga, assim, para um gringo que trabalha home office, ele quer ficar numa casa grande, ele vem sozinho, fica ali 15, 20 dias, um mês. Mas não é uma coisa frequente, né? Essas casas, eu tenho algumas que elas ficaram online um tempo e o cara resolveu alugar
anual, porque chegava na Baixa, não tinha um volume de pessoas para fazer girar. E acaba que o de 1/4 gira o tempo inteiro, né? Então você está sempre ali girando, só que, claro, com uma margem muito menor, porque é um imóvel menor, né? Então é onde que a gente tem que ir trazendo diferenciais. Então, se eu vou investir num imóvel, hoje, se eu fosse investir num imóvel para comprar, eu compraria né, se for um apartamento, num prédio ou numa casinha que tem alguma coisa tipo isso, ou um prédio que tem toda uma estrutura de academia, de piscina, entendeu? Para que você tenha outras coisas para oferecer para o hóspede, para você subir o preço da diária. Senão, se for um imóvel muito sequinho ali, tu vai ganhar aquele 200 e pouco da diária e não vai conseguir passar, no máximo, na alta temporada, sei lá, 9, 12 mil num mês, quando é Réveillon, né? Senão, tu não vai conseguir passar ali dos 4,5, 5, né? Sim. Um imóvel mais simplesinho. Agora, um imóvel desse aqui, a gente pode tanto alugar por 200 como pode alugar por 1.500, entende? Mesmo sendo só para 2 pessoas, 3 pessoas, né? Então, tem muitas coisas que você pode ir agregando depois, né? Em certos imóveis. Então, tem que cuidar muito nisso, né? Qual o tipo de imóvel que tu vai investir, principalmente considerando o bairro, né? Vai alugar para que tipo de público? Porque é isso, aqui em Floripa tem muito isso. Vai alugar no Córrego Grande, tu não vai alugar para a mesma pessoa que vem aqui para Lagoa. É um público totalmente diferente, né? Só que aí lá é mais barato. Para quem vai investir, isso é muito importante, né? Uma das coisas que eu ensino na mentoria, que é você analisar quanto o imóvel pode faturar antes de investir nele. Obviamente que esse imóvel aqui, só de olhar para ele, eu sei que não foi esse o caso. O proprietário já tinha, e aí, pô, não vou morar mais, né? Não quero me desfazer do ativo. Mas você está pensando em investir no imóvel, né, para renda mesmo, então tem muita ferramenta hoje para a gente estudar e descobrir quanto que ele vai faturar. E aí, eu acho muito importante o proprietário ele ter conhecimento disso, não comprar só na confiança do que a construtora está falando, ou do que o corretor de imóveis disse para ele que funciona ali ou não, né? E aí, imagina se todos os proprietários conhecessem um pouquinho, por exemplo, do que eu ensino na mentoria, a galera soubesse, o preço, tudo bem, entendi, não é assim, eu tenho um certo apego aqui, facilitaria muito a nossa vida. Não, mas então, inclusive, mês passado eu recebi uma indicação de um proprietário, ele é gringo, e ele estava comprando um imóvel com uma amiga que é corretora e ele queria saber alguns dados do Airbnb, faturamento, etc e tal. E aí, como ele porque eu cobro, gente, para fazer consultoria, só para dar dicas, eu cobro R$250 a hora para eu falar no telefone com a pessoa. Por quê? Porque antes eu fazia isso e a pessoa fazia... 3 horas de ligação ali. Entendeu? Não tem limite. Então eu comecei a colocar um valor, mesmo que seja irrisório, porque daí a pessoa já entende que tem um valor. Tu quer ouvir o que eu tenho para falar? Beleza, eu vou falar, mas tem um custo, porque é isso, meu tempo para mim é a minha maior riqueza. Você não tem noção quanto eu valorizo o meu tempo. Então esse cara me chamou e como ele eu quis ajudar minha amiga, eu falei, não, beleza, amiga, eu dou lá para ele meia hora. Beleza, meia hora falando com o cara tudo que ele queria saber, né? Só pensando na minha amiga, né, gente? Sendo bem sincera. Aí chegou uma hora, ele assim, então tá, então aí agora eu quero que você me envie tudo isso por relatório, separado por 3 tipos de imóveis. Vai vendo. Um tipo de imóvel estúdio, um imóvel de 2 quartos e uma casa de luxo. Aí eu falei pra ele, não, tudo bem, mas tem um custo pra eu te enviar isso. Claro. Inclusive, eu ia mandar lá no grupo, galera, pra vocês. Quem que quer fazer essa análise pro cara aí? Quem que aprendeu? Eu falei, isso tem um custo. Aí ele, não, porque isso faz parte do seu trabalho. Eu falei, não faz parte do meu trabalho. Tu não tem um imóvel comprado. Tu tá na prospecção de comprar um imóvel, sabe? Não faz parte do meu trabalho. Talvez seja trabalho do corretor que tá te vendendo imóvel, mas o meu, você fala, entendeu? Então é isso, gente. Aprender a se posicionar, tipo assim, mudou muito a minha vida, sabe? Tipo, a minha vida como anfitriã. O primeiro ano foi muito sofrido, assim, essa transição da Cisone, né? Muitas dúvidas, muitas coisas. E depois eu percebi isso, assim, porque o que eu entrego é alto valor. Então, a pessoa tem que reconhecer. Se não reconhece, é isso. Que massa. E eu acho que, assim, a questão de conseguir fazer essa análise, quando eu chegar nesse lugar, vai ser muito melhor para mim, inclusive para eu argumentar. Porque a hora que eu conseguir ali acessar as ferramentas que o Gustavo ensina e falar para o proprietário assim, olha, isso aqui, ó, tá aqui, ó. Cara, aí é muito mais fácil ainda de tu vender, porque a gente está concorrendo com essas empresas. Cisone, anfitriões de aluguel, tem muitas empresas, né? Acredito que na cidade de vocês também, aqui em Floripa tem várias. E esses proprietários, eles vêm com esses resumos na mão, que eles estão olhando, né? O que essas empresas oferecem e o que a gente vai oferecer. E às vezes uma pessoa física, assim, o cara olhando, ele às vezes não coloca tanta credibilidade do que numa empresa que já está estruturada. E o cara olha, a Cisone tem 2 mil...
E é completamente o inverso, tá? A relação, resultado que o teu imóvel vai ter é inversamente proporcional ao tamanho do portfólio da empresa e o quanto ele tem de nome e tal, porque nenhuma dessas grandes gestoras vai fazer o trabalho que você faz aqui, por exemplo. Com certeza, essa dedicação que a gente faz é ímpar. De cuidar. E é difícil mesmo esse crescimento, porque quanto mais imóveis você pega, é aquilo que a gente estava conversando antes do nosso papo ali. É mais difícil de você manter um nível de organização para ter a mesma qualidade com mais imóveis. O que essas empresas que crescem muito rápido, pegam muitos imóveis e descentralizam muita gestão, acaba perdendo. Não tem certo ou errado no final das contas, são modelos de negócio diferentes, mas para o que gera mais valor para o proprietário, é questionável. E depende muito do perfil do imóvel também. Depende muito do perfil do imóvel. Do proprietário, né? Porque proprietário investidor, ele quer saber esses dados, sabe? Então, assim, eu sou bem transparente, eu falo, olha, eu tô aprendendo, ainda não sei, o que eu posso fazer é mostrar resultados dos imóveis que eu já tenho. Sim. Então, por isso que eu gosto também do Airbnb, que eu pego e abro na frente do cara ali na hora. Não tem, tipo, vou te mandar depois, tá aqui, transparência. Olha, esse aqui dá pra comparar um pouco com o perfil do seu, ó, a gente faturou tanto e por aí vai, né? O que eu faço é isso, mas com certeza estou no caminho de aprender aí com o Gustavo a fazer essa A gente tem muita ferramenta, mas são projeções, né? Eu, por exemplo, essa semana estava fazendo uma análise de um imóvel em Morro de São Paulo, sabe? Sei. De luxo, altíssimo padrão, lá numa praia um pouco mais afastada, num condomínio. Cara, bizarro de conseguir chegar num nível de assertividade mais próximo possível da realidade, porque tem, assim, 5 concorrentes compatíveis para eu comparar, uma região super sazonal, né? Não tem um volume de dados, assim, 2 filtros que eu apliquei na ferramenta, dizia, já tem pouca amostragem, né? A gente tá olhando para 10 concorrentes. Se você filtrar, mas, assim, não tá muito confiável a análise. Então é difícil até eu prever, não prometo nada para o proprietário nesse sentido. Sim. E nem se eu estou investindo, eu sei que também é sempre uma projeção, vou fazer o melhor. Às vezes você se surpreende, porque você destaca tanto, era uma região tão inexplorada que o negócio vira, o imóvel vira o gerador de demanda ali daquela região. Mas é difícil, eu, às vezes nesse caso faço 3 análises, assim, uma mais conservadora, uma mediana e uma mais otimista. Eu não prometo nada, é isso que eu faço, mas eu tento ser transparente nos resultados que eu já tenho para mostrar, sabe? E é incrível, assim, que você vê que os imóveis que falta isso, assim, que o proprietário é mão de vaca, que, sabe, pequenos detalhes a pessoa não investe, você vê nitidamente o resultado do que o proprietário investiu, assim, não para de crescer, sabe, gente? E cada vez a reserva vai subindo mais o valor. E os que não investem, eles vão ficando ali quando não vai para baixo, sabe? Chega a flopar direto, assim, porque falta e tem muita concorrência, né? Então você tem que estar se destacando, né? Nos mínimos detalhes, é o que faz a diferença, né? Uma coisa que eu comento muito na mentoria é a gestão ativa, né? Tu nunca vai fazer um anúncio e deixar lá e as coisas vão acontecer. Se você fizer, deixar lá e aconteceu, provavelmente é na sorte, provavelmente é a sua alta temporada, provavelmente você tá deixando dinheiro na mesa, porque deve estar alugando barato demais. Então, uma gestão ativa para você extrair o potencial que o imóvel realmente tem, não deixar nenhum dinheiro na mesa, se possível, exige você acompanhar pelo menos algumas vezes na semana o anúncio, saber fazer uma boa precificação e ter muito conhecimento para isso também, né? A gente falou um pouquinho de resultado, se você não se importar de contar, o melhor faturamento assim da empresa, qual foi o melhor resultado que você já teve? Mês? Assim, A gente já faturou num mês mais de 100 mil. Que legal, que massa. E hoje, como você estava comentando, numa operação super enxuta, né? Você tem algumas equipes de limpeza, pessoas que te ajudam. Qual o tamanho da equipe hoje? Assim? Hoje eu tô com 3 pessoas de limpeza, que aí a gente dentro da equipe de limpeza, cada funcionário, né, cada prestador de serviço é responsável pelos seus imóveis. Alguns imóveis específicos. E são CLTs essas pessoas? Não, elas são freelance, prestadoras de serviço. Então elas trabalham para aqueles imóveis, elas vão recebendo a agenda conforme a agenda vai sendo fechada e elas vão se organizando, né? Legal. Então é isso. E aí a gente tem a Amanda agora comigo e a gente dispensou uma pessoa que a gente tinha na logística que fazia pegar a roupa suja, e agora a gente vai pegar uma outra pessoa para fazer isso. Então somos em 5, 6 pessoas no geral. Que legal. Legal, super enxuto, trabalha de onde você quiser, sensacional. Com certeza. Massa demais. Assim, que é isso que eu te falei, agora que a gente está crescendo, é difícil você puxar muita gente ao mesmo tempo, porque daí vai mudar a mentalidade da empresa. A pessoa que vier para cá, ela tem que entender como a gente trabalha, para a gente manter o mesmo padrão de qualidade.
Porque, né, eu preciso que a pessoa mantenha o jeito que eu sou, porque é o jeito que eu sou que funciona, o jeito que eu faço as coisas é que funciona. A gente vai aprimorando, né, claro, sempre aberta a ideia de todo mundo, mas não dá para a pessoa receber desleixada, para a pessoa ser mal educada, então a gente tem que treinar com cuidado para que tu não perca essa reputação que você adquiriu, né? Levar a tua cultura também, Exatamente, a cultura tem que ir para frente, tem que ser o mesmo padrão, todo mundo tem que pensar igual. E eu acredito muito nisso, assim, para mim, dentro da empresa tem que estar bom para todo mundo, sabe, gente? Tem que estar legal para quem trabalha comigo, tem que estar legal para mim, tem que estar legal pro proprietário, porque se em algum lado não tiver legal, vai desestabilizar, sabe? É um tripé. Sim, então ele precisa estar os três na mesma sintonia, né? Total, demais. Quer deixar um recado final pra galera aí? Já tá vindo uma chuvinha aqui, né? Daqui a pouco. Convidar vocês quando vierem pra Floripa. Será Boa. um prazer receber vocês aqui, nem que seja para um café, mas será muito legal se vocês quiserem reservar algum dos imóveis. Boa. Mas se não, vamos almoçar, vamos conhecer um lado da ilha, trocar ideia, trocar figurinha, né? Acho que é bem legal isso, a troca entre anfitriões. E é isso. Conheça de novo o Instagram da empresa. É Refúgios da Ilha. Boa. @Refúgios da Ilha. Show de bola. E deixa eu dar o recado final aqui também. Se você quer conhecer Floripa, vem aqui para o Refúgios da Ilha, reserva algum dos imóveis da Cadidia. Se você quer aprender tudo sobre Airbnb e locação por temporada, não esquece de deixar o joia nesse vídeo. Me segue lá no Instagram também, @RendaComGustavo. E se você quer conhecer a mentoria Rica, Renda Inteligente com Aluguéis, onde eu te ensino a fazer como a Cadidia fez, ou se você é um proprietário, como administrar os teus próprios imóveis e viver com liberdade, trabalhando de onde você quiser e rentabilizando todo o potencial que o teu patrimônio realmente tem, vai aqui na descrição do seu vídeo, preenche o formulário e eu falo contigo pelo WhatsApp se você for um dos nossos selecionados para participar da mentoria. Um grande abraço e até o próximo vídeo.